Essa é uma mensagem muito linda para você nessa noite. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Aleluia. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, Deus cuida de você. Ele tem cuidado. Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor? E nesse louvor eu quero convidar os irmãos a colocarem-se em pés. Aleluia. É uma canção que já louvamos hoje. E os irmãos que participaram do coral, daí onde você está, você canta na tua voz aí. Que eu tenho certeza que você não esqueceu. Aleluia. Em nome de Jesus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, Ele ressuscitou. Não há outro amor como o dele, o mundo não conheceu. Altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, foi por mim e por você, em nosso lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me
no altar de adoração. Seja sempre exaltado, Jesus, Jesus, Filho de Deus. Ele é o Filho que morreu em nosso lugar. Oh, Ele se fez servo por nós. Oh, seja exaltado, seja exaltado. Engrandecido, Seu nome é santo. seu nome é santo. Oh, poderoso é, e não há nada Que apague o seu amor. A cruz nos libertou. Hoje somos livres. Hoje somos livres. Me libertou. Oh, a cruz me libertou. A cruz me libertou. Se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. A cruz nos libertou. A cruz nos libertou. Mas nos libertou de quê? A cruz, através da cruz, fomos perdoados. Através da cruz, nós somos salvos. Mas salvos de quê? Vamos, que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha abrir o nosso coração, para que possamos compreender essas verdades que aqui foram entoadas, ministradas em forma de canção. Aleluia! Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. É uma síntese do que Jesus fez por mim e por você. A minha oração é que a partir desta noite, o teu coração venha arder, o Espírito Santo de Deus venha abrir o teu entendimento para que você compreenda o que foi feito no Calvário. Qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? O que Jesus fez por você há 2000 anos atrás? Aleluia! Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então a mensagem da cruz que Paulo faz uma síntese aqui aos Colossenses é que esse Jesus no Calvário, ele liberta, ele transportou, ele redimiu e ele fez a remissão dos nossos pecados. 4 situações importantes que nós precisamos entender sobre o que Cristo fez no Calvário por mim e por você. A obra realizada por Cristo na cruz é a maior expressão do amor de Deus por mim e por você, pela humanidade. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Igor, de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Agora, por que Deus teve que entregar o seu único filho, o amado dele, o único que ele tinha, por uma humanidade corrompida, perversa, mentirosa, enganada, adúltera, que rouba, que faz tudo de ruim? Por que Deus entrega o seu filho para resgatar, para dar uma oportunidade para essa humanidade se chegar até ele? Precisamos entender antes de quem Jesus nos salvou, porque Jesus nos salvou,
Mas Ele nos salvou de quê? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21, que o anjo diz a José em uma das suas visões: e dará à luz a um filho. O anjo falando para José em relação a Maria: e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de quê? Então Jesus veio para salvar eu e você dos nossos pecados. Mas você pode dizer: não, mas eu tenho uma vida assim, eu não faço maldade para ninguém. Mas a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão, afastados estão da glória de Deus. Ou seja, há um abismo entre o homem sem Deus e o próprio Deus. Então, quando Deus ele envia o seu Filho para nos salvar, é salvar de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos maus desejos, das nossas práticas pecaminosas. Então Ele envia o seu Filho para se fazer uma ponte, para se fazer um caminho, para se fazer uma porta, para que nós viéssemos ter, para que o homem voltasse a ter relacionamento com Deus, aquele relacionamento que ele tinha lá atrás no jardim, onde no final do dia Deus descia e vinha conversar, vinha ter relacionamento com o homem. E o pecado cria um abismo entre Deus e o homem, e a raça humana. Então, Deus, como prova do seu grande amor por mim e por você, Ele precisa se fazer uma ponte, uma porta, um caminho, para que eu e você, querendo, a gente pudesse ir até Deus. Sendo Deus se fez homem, isso Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecador, sendo bendito, se fez maldito ou maldição, sendo autor da vida, deu a sua própria vida, por mim, por você, por todos nós. Em Filipenses vai falar que esse Cristo, esse unigênito de Deus, que estava à destra de Deus, quando ele vem a esse mundo, ele se esvazia de sua glória, ele vem como homem, sujeito a dores, sujeito a tristeza, angústia, como a gente já entendeu essa mensagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, declara que Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. O que você era, o que você fazia quando foi alcançado pela mensagem da graça? Quem era você quando foi alcançado pela mensagem da graça? E se não fosse a mensagem de Cristo, se não fosse o amor de Deus, onde você, onde eu, onde nós estaríamos hoje? Eu não tenho dúvida que muitos aqui, de repente, já teriam até partido dessa. Mas o Senhor prova do seu amor para conosco. João capítulo 8, 34 e 35. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Antes da mensagem da cruz, nós éramos escravos do pecado, escravos do nosso desejo, escravo do nosso comportamento. E uma vez escravo, Satanás, ele toma posse disso, dessa liberalidade, dessa legalidade que nós, através do nosso comportamento, das nossas escolhas, nós damos. Ele se apossa do ser humano. Ele se apossa do ser humano, e as coisas vão ficando cada vez pior. E a palavra de Deus em João vai dizer que o que comete pecado é escravo do pecado. Mas lembra do texto que lemos em Colossenses capítulo 1, 13 ao 14? Ele nos libertou. Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas
Ele nos libertou. Imagina um ser, imagina comigo, uma grande prisão. E eu e você estávamos lá. Essa prisão significa, o nome dela era pecado. Nós, pelo nosso pecado, independente do pecadinho, pecadão, nós todos estávamos nessa prisão. E o Senhor Jesus Cristo, em uma das mensagens da cruz, é ir justamente nessa prisão e nos tirar de lá, nos libertar de lá, tirar do império das trevas, dessa prisão, e nos trazer para o império da luz, do seu reino amado. Aleluia! Deus, por meio de Cristo, abriu os nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões que nos trancavam nesse reino de escravidão e nos fez sair para viver a liberdade de uma nova vida nele. É comum em um momento desse, em uma mensagem dessa, a gente dizer: mas a gente tem conhecimento de alguém que era escravo da bebida. Era da número 1 até a 51 a 61. Não? Os irmãos estão com medo de responder? Da número 1 a 51. Da 51. Era escravo da bebida. E quando ele entende essa mensagem, ele é liberto disso. Quando ele entende que Jesus entra nessa prisão e liberta ele, pega ele e coloca fora disso, ele não quer mais voltar para lá, porque aquela prisão, aquele lugar trouxe prejuízo para a família, muitas das vezes no emprego, com os filhos. Isso é um exemplo que eu estou dando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Jesus chega na nossa vida, quando compreendemos, temos o entendimento do que Ele no Calvário fez por nós, e nós nos permitimos ser tirados desse reino de trevas, e ser transportado para o seu reino de luz, isso acontece na nossa vida. As coisas velhas já passaram, e você tem toda uma vida para ser vivida com a bênção de Deus, em liberdade. A obra da cruz é uma obra de libertação. Ele nos libertou do império das trevas para vivermos em novidade de vida. É por isso que sempre quando nós falamos aqui, às vezes repete, mas a gente se esforça. E daqui a pouco eu vou dar uma divindade aí, irmãos, que em momento de fraqueza que a gente já está fora do império das trevas, mas volta e meia a gente quer entrar na prisão. Lembra da mensagem de quinta-feira? Volta e meia a gente quer voltar para o Egito, fica com saudade de algumas coisas. Aí existe o Espírito Santo que mora dentro de mim, de você, que você vai voltar para lá, e Ele vai te ajudar. E esse Espírito Santo vai nos ajudar a andar em uma novidade de vida. Ou seja, eu não vou querer aquela vida que eu tinha outrora, aquela vida que eu respondia a pai e mãe, que eu tratava os meus filhos de qualquer jeito, que eu não era responsável enquanto marido, você não era responsável enquanto mulher. O Senhor te tirou dessa escravidão. Aí no texto de Colossenses, o que mais que Ele vai fazer? O que mais tem dessa mensagem da cruz? Ele nos transportou. Paulo diz, Ele nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. A palavra grega traduzida pelo verbo transportou, ou transportar, significa remover de um lugar para o outro. Lembra? Ele pega e leva para um outro lugar, para te fazer uma nova pessoa, para que você venha ter uma vida diferenciada daquilo que você tinha outrora.
Mas eu que já tomei essa decisão de entender, de reconhecer o que Jesus fez por mim no Calvário, por que eu ainda volta e meia estou vivendo a vida do passado? Volta lá, deve estar no Facebook a mensagem de quinta-feira. Não podemos ficar olhando para o passado. A gente já saiu de lá. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos ensina a nós continuarmos caminhando. Essa expressão era usada no mundo antigo para descrever um costume de transladar uma população vencida de um lugar para outro. Lembra quando os hebreus, os judeus, eles são tirados da sua terra natal e são levados para a Babilônia? Eles foram transladados. Houve essa mudança, eles estavam num lugar, daqui a pouco os babilônicos, através de Nabucodonosor, os pega, e leva para um outro lugar, com uma outra cultura, com outro jeito de vida, com outros comportamentos. E lá nessa cultura eles tiveram que se virar, porque era tudo diferente. Então, quando Jesus, de acordo com a mensagem que ele escreve à igreja dos irmãos colossenses, ele diz que ele nos transportou, ou seja, ele tirou numa vida que nós tínhamos práticas pecaminosas, costumes que não agradavam a ele, comportamentos que não agradavam a ele, e ele nos tira disso, dessa cultura miserável do pecado, e nos leva para o seu reino de luz, e nos apresenta uma nova vida. Isso é, irmãos, a mensagem da cruz. Isso é celebração de Páscoa, quando nós temos o entendimento do que Jesus fez por nós. Aleluia! É um traslado do poder de Satanás para o senhorio de Cristo. Da nossa própria vontade, a gente resolveu pecar. E Satanás, vendo que nós nos afastamos de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E quando nós nos afastamos, olha isso aqui, e quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos só. E Satanás, vendo que está ali um escravo, porque está pecando, e todo pecador se torna escravo do seu pecado, Satanás chega e se torna senhor dessa pessoa. Mas ele não é senhor, porque ele não é dono. Mas quem pede licença para entrar, esse que estou à porta e bato, é Jesus. Satanás, tá dando bobeira, ele chega a tomar posse e acabou. É igual essas invasões que acontecem na entrada do Santa Rita lá, né? Tem um terreno que tem o dono, que tem a escritura. E uns sem teto chegaram lá e estão tomando posse. Eles compraram? Eles têm alguma legalidade pelo aquele terreno? Não tem. Mas como estava desocupado, estava largado lá, eles tomaram posse. E agora para resgatar é uma luta. É uma luta. Então, quando nós pecamos, nós estamos à deriva, como se estivéssemos em um barco sem comandante. Aí quem que chega com uma canoinha aí, posso te ajudar aí? E chega e conduz o teu barco do jeito que ele quer. Aí o negócio piora. É por isso que a gente vê um mundo tão corrompido, tão maldoso, como nós temos visto nesses dias. É um traslado do império das trevas para o seu reino de luz. É um traslado da escravidão para a liberdade. É um traslado da condenação para a remissão dos pecados. Cristo morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. A obra da cruz é uma obra de transferência. Ele nos transportou das trevas para sua maravilhosa luz. É o que Jesus fez por nós, Davidson. É o que ele fez por nós. Ele ocupou o nosso lugar. João 8, 34, 35. Ora, o escravo não fica para sempre na casa.
O Filho fica para sempre. A mensagem da cruz, você entende hoje que você é filho ou é escravo? A partir da mensagem da cruz, você entende que você é filho ou escravo? Escravo continua no pecado, o filho está na casa do Pai. Aleluia! Ele nos redimiu. Paulo diz, no qual temos redenção. Aqui o verbo redimir significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. A gente, tempos atrás, no culto de ensino, nós já falamos muito sobre isso. Olha aqui comigo, irmão, deixa as crianças. Está aqui, ó, a prisão. O camarada cometeu um delito. O camarada está lá, ele vai ter que pagar pelo pecado dele, ele vai ter que pagar pelo crime dele. Mas chega alguém lá, olha o que Jesus fez. Esse camarada que está preso lá é eu e você. Olha o que Jesus fez, chega na prisão. O que esse aqui cometeu? Isso. O que ele merece? Morte. Então pode libertar ele que eu vou ficar no lugar dele. E esse camarada, sem entender o que estava acontecendo, porque a gente não entende. A gente como igreja, às vezes é difícil de ter um entendimento do que Jesus fez por nós, irmãos. A gente louva músicas lindas, com letras bonitas, mas a gente não entende o que Jesus fez de fato por nós. E esse camarada que está preso, ele sai, ó, sem entender o que aconteceu. Ficou alguém no lugar dele. Alguém vai morrer no lugar dele. E ele está livre. Ele está fora da prisão. Acompanhe agora o meu raciocínio. Ele está fora da prisão agora. Mas o que ele vai fazer? O que é redenção? É ação de livrar ou libertar alguém de um determinado lugar. Porque para que pudéssemos ser resgatados do pecado, alguém deveria pagar por ele. Ou seja, nós somos pecadores diante de Deus. Nós somos pecadores diante de Deus. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Davi vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a gente já nasce e conforme nós vamos tendo entendimento, as práticas pecaminosas, elas vão sendo manifestadas. Elas vão sendo manifestadas. E por nos amar, Deus fez isso por intermédio de Jesus. A quem foi pago essa dívida, lembra? Chega o Senhor que ia pagar a dívida do prisioneiro, ó, pode libertar ele, eu vou pagar a dívida dele. A quem que foi paga essa dívida? A gente não entende que Jesus pagou a nossa dívida na cruz? A quem foi pago essa dívida? Quem recebeu por ela? Quem que era o credor? Isaías capítulo 59, versículo 1, o versículo 2, mas eu quero ler o versículo 1 para que os irmãos entendam o contexto. A quem foi pago a dívida? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. O credor é Deus. A gente já estudou isso aqui em culto de ensino. No Antigo Testamento, toda a dívida tinha que ser paga, de uma forma ou de outra. Esse é um princípio desde o início da humanidade. Toda dívida precisa ser paga. E o homem, quando rompe com Deus, ele cria um abismo, uma dívida com Deus. Deus, como justo, ele precisa exercer a sua justiça. E o salário do pecado é a morte. Então, esse homem que havia pecado contra Deus,
ele precisa pagar com a morte. É por isso que no Antigo Testamento, as pessoas quando cometiam pecados, isso já sinalizando o que Cristo iria fazer por nós, eles levavam um animal até o sacerdote, eles colocavam sua mão sobre o animal, e o sacerdote matava aquele animal, e ele precisava estar olhando para aquele animal, porque aquele animal inocente estaria sendo ceifado a sua vida, levando a culpa do camarada ali. Ou seja, a mensagem era: Elenai, traz o cordeiro, coloca o cordeiro aqui. O sacerdote está aqui. Rodrigo, chega aí, Rodrigo. Rapidinho, Rodrigo. Antes das 11, a gente tem 11, irmãos. Chega aí, Rodrigo. Eu sou sacerdote, Rodrigo é o pecador, trouxe o cordeiro, colocou o cordeiro aqui. Você pecou então, cometeu o pecado tal. Eu estou ilustrando. Está aqui o animal, coloca a tua mão aqui. Esse animal vai morrer porque para que teus pecados não sejam imputados a você. Esse animal inocente, olha para ele. Você já olhou o olhar de uma ovelha ou de um novilho? É um olhar doce, irmão. Se você parar para prestar atenção, um boizinho, você vai acaba virando vegetariano. Porque é um olhar assim. E com esse olhar o animal estava ali, ó, inocente, não fez nada, vai ser queimado porque o bonito aqui pecou. Isso no Antigo Testamento. E ó, coloca a mão, olha para ele, a garganta do animal era cortada. Deus abençoe, Rodrigo. Esse animal era morto para levar a culpa dele, porque a justiça de Deus precisava ser feita. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então as nossas iniquidades fazem separação de Deus. Ou seja, a humanidade tem uma dívida com Deus. Não é para o diabo que Jesus pagou nada, não. O diabo não é dono de nada. O diabo é semelhante aos sem teto e sem terra, que invadem uma propriedade que é toda legalizada, produtiva, e eles querem se tornar dono na marra. Mas o dono está em um outro lugar, o dono tem a posse, o dono tem a escritura. Assim age Satanás na vida das pessoas. Deus é o criador do homem, então ele é o dono. Mas esse homem se afastou através do pecado. Para Deus perdoar os pecados com a sua justiça, para Deus perdoar nossos pecados, sua justiça teve que ser feita, e isso exigia derramamento de sangue. A ilustração que eu fiz com o Rodrigo aqui. Podemos questionar: derramar sangue parece tão bárbaro, isso realmente é necessário? Porque Deus não simplesmente nos perdoa, porque Deus é santo, então Ele tem que julgar o pecado. Será que um juiz justo e reto deixaria de tal pecado, tal crime impune? Um juiz justo, correto, ele não deixa, por mais história linda que alguém venha contar depois, a justiça precisa ser feita. Deus derramou o seu julgamento sobre o seu filho na cruz. Ou seja, a ira de Deus, o julgamento de Deus, a justiça de Deus foi derramada sobre Jesus na cruz. Olha o que diz em Isaías, é o texto que nós acabamos de ler: as vossas iniquidades fazem separação. O nosso pecado faz separação, ou seja, o nosso pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Marcos 15:34. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus ali no Calvário, Ele estava levando o meu pecado e o teu pecado. Então Deus o abandona. Irmãos, eu vou contar uma breve experiência. Eu e a Malu, uma vez no Condo, ela já andando bem antes da pandemia um pouco, ela para lá e para cá, só estava eu e ela. Olha a experiência, não sei se eu contei da para Carol isso ou para ninguém. Espero que eu saiba contar para não fique muito, né?
A gente lá no Conde, daqui a pouco, e eu aqui, Malu, ia olhando as coisas, soltava a mão dela, daqui a pouco, e ela ia, aí entrava no corredor, aí eu largava a coisa, e ficava de olho, aí eu já no caixa, e ela ia para lá, aí teve uma hora que eu só fiz assim, ó, vou dar um susto nela. Eu fiz isso aqui, porque volta e meia ela se perdia dentro do mercado. Só que ela ficava assim, ó, vem aqui, o pai está aqui, vem aqui. Aí teve uma hora que ela foi para onde não devia, desobedeceu a minha orientação, e daqui a pouco se perdeu, só que eu estava de olho nela. Ela se perdeu, irmãos, o rosto dela, a angústia que ela demonstrou ali, estou perdido, eu demorei coisa de 5 segundos, mas 5 segundos para uma criança perdida é um desespero. E eu, como pai, vi o desespero no rosto dela. Eu aqui, ó, e ela desesperada. Cadê o meu pai? O meu pai sumiu, me abandonou. Só que eu, como pai, provocando isso, senti uma angústia maior que ela ainda. Foi o que Cristo passou. Ele é abandonado pelo seu pai, por mim e por você. E às vezes a gente nem entende o que ele fez no Calvário, ou não demonstra o que ele fez. Quando eu deixo de participar de uma Santa Ceia, eu estou ridicularizando, eu estou menosprezando o que ele fez no Calvário. Jesus ficou só, porque ele estava cheio de pecado. Ele estava sobre os seus ombros o pecado da humanidade. E o pecado faz o quê? Cria um abismo entre a pessoa e Deus. E Jesus nesse momento estava cheio de pecado. Então ele está só, porque ele está levando a nossa culpa. Foi uma separação temporária, mas insuportável, pois naquele momento o Filho de Deus foi abandonado pelo Pai. Essa é a ilustração que eu trouxe da Malu. Deus abandonou o seu Filho para que Ele nunca precisasse nos abandonar. Deus nos garante: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ele abandona o seu Filho por um momento, para que Ele pudesse preparar uma porta, para que eu e você pudéssemos viver uma vida diferente, a vida que Ele tem planejado. Pense nisso. Isso é a mensagem da cruz. Isso é Páscoa. Páscoa, eu não vou saber pronunciar o hebraico lá, mas é passagem. É passagem. Ele nos transportou, Ele nos libertou. Aleluia. Colossenses capítulo 1, Ele nos libertou, Ele nos transportou. Temos a redenção, ou seja, a dívida foi paga. Agora a gente só chegar em nome de Jesus, Senhor. Pronto, você está no santíssimo lugar. E Ele remiu os nossos pecados, nos perdoou, nos justificou. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Expiação substitutiva. Cristo morreu na cruz como um nosso substituto. Lembra da explicação que eu dei no início? Chega um camarada no presídio lá, aquele ali ele está clamando, ele está falando, o que ele fez? Ele fez isso e isso, o que ele merece? A morte. Mas liberta ele, eu vou ficar no lugar dele. E esse camarada, agora presta atenção, esse camarada foi livre da morte, agora ele está diante de uma oportunidade de ter uma vida diferente. Esta é a mensagem central da cruz e a razão da nossa esperança. Deus descontou sua ira em seu Filho, para que pudéssemos ser poupados desse destino terrível. Ou seja, estávamos aqui, condenados a viver com o diabo e seus anjos no inferno. Mas Ele nos resgatou, Ele nos trouxe e colocou em uma posição, para que nós tivéssemos uma vida diferente.
Jesus Cristo como substituto, Jesus Cristo como o substituto para o seu pecado, Ele nos perdoou, e caminhamos para o final. Paulo diz, no qual temos redenção e remissão dos nossos pecados. A obra da cruz removeu a barreira entre Deus e entre o Deus Santo e o homem pecador. A gente chega, Senhor, em Teu nome, me aceita como Teu filho. Eu reconheço o que o Senhor fez por mim. O Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por mim. Agora eu estou disposto a ter a vida que o Senhor tem para mim, a viver uma vida diferente. A palavra perdão significa mandar embora ou cancelar uma dívida. Lembrem-se da ilustração da prisão. O camarada saiu daqui, está diante de uma oportunidade nova. Tendo cancelado o escrito da dívida. Dívida com quem? Com Deus, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, e cravando na cruz. Ou seja, esse camarada aqui, pode deixar, eu vim pagar a dívida dele, ele vai para morrer, eu vou morrer no lugar dele. Pega essa dívida, rasga, eu vou ficar no lugar dele. É o que ele fez. Nossa dívida como escravo foi cancelada. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Isso fala de quê, irmãos? Pecados que nos escravizavam, que nos escravizam. Se nós entendermos, pecados que nos escravizavam ou que nos escravizam no presente, a gente precisa entender o que Cristo fez por nós. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Será se eu e você temos desfrutado essa nova vida que Deus tem para mim e para você, como filho? Ou a gente continua se posicionando como escravo dentro da casa do Pai? Aí a gente tem que entrar, temos lá no irmão do filho pródigo e no filho pródigo. Tinha um filho pródigo e tinha um irmão do filho pródigo, que era filho, mas se comportava como escravo. Hoje nós temos filhos dentro da casa do Pai que se comportam como escravos, ou seja, não vivem aquilo que o Pai planejou, aquilo que o Pai providenciou através de Cristo. Irmãos, as últimas palavras de Jesus na cruz: está consumado. O texto acrescenta: com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Eu paguei a dívida, viva uma nova vida. Em outras palavras, eu paguei, eu vivi a tua morte, agora viva a minha vida. O que Cristo era? Filho. Agora viva como filho de Deus. É o que Cristo fez por nós. Jesus está dizendo que está terminado, a dívida está paga e o fim é fim da questão. Não tem que querer olhar, voltar para o deserto, voltar lá para o Egito, ficar remoendo o passado. A provisão de Deus foi para a salvação de todos, mas apenas muitos serão salvos. Cristo morreu por todos, mas levou sobre si o pecado de muitos. Por quê? Ele morreu por todos, mas poucos têm o entendimento. Poucos têm o entendimento do que Ele fez. Por isso, Cristo levou o pecado apenas de muitos, mas a disposição é de todos. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si,
mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Irmãos, olha isso, olha aqui. Cristo está aqui na prisão. Liberta o Otoniel. A vida que o Otoniel estava vivendo, eu vou pagar por ela. E o Otoniel está saindo, aí ele diz: mas Otoniel, vive a vida que eu tenho. Vive a vida como filho, não mais como escravo de um pecado. Mas agora Cristo foi ressuscitado entre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Se Adão foi a porta que abriu para a morte eterna, Jesus foi uma porta que Deus abriu para a vida eterna. Qual é a porta que você quer entrar? Qual é o caminho que você quer trilhar? O caminho de Adão ou o caminho de Cristo? Da morte eterna ou da vida eterna? Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Deus está trazendo entendimento sobre pessoas nessa noite aqui que até então não entendiam o que esse Cristo havia feito. Aleluia. Na cruz Cristo nos substituiu. Primeiro como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembram da ilustração do Rodrigo aqui comigo? João capítulo 1, versículo 29. Em seguida, uma segunda consequência de sua morte foi ele ter levado sobre si, assumindo a culpa e recebido a pena, os pecados dos que seriam salvos por ele. Cristo nos substituiu. Na ressurreição, então, ele assumiu o lugar que todos os salvos agora têm nele, isto é, irrepreensíveis diante de Deus. Irmãos, irmão Francisco, chega aí de novo, Rodrigo. Irmão Francisco, agora o senhor vai. Vem aqui, irmão Francisco. Agora já é o final, irmãos. Falei isso meia hora atrás. Senta ali, irmão Francisco. O senhor é o chefão, é o que manda. Está aqui o Rodrigo. Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo foi para nos resgatar, lembram? Para nos transportar, para nos tirar da prisão. Imagina, a prisão não está mais aqui, irmãos, a prisão está aqui agora, desse lado, porque ali vai ser um novo caminho. Entenderam? Amém? Com a morte de Jesus, Ele nos transportou do reino das trevas para o seu reino de luz. Ele nos redimiu, Ele nos libertou, aquilo que nós entendemos. Ou seja, o Rodrigo estava condenado. O pecado, o salário do pecado é então o Rodrigo iria morrer. Então Jesus, com a sua morte, Ele vem, paga a dívida do Rodrigo com a sua morte, liberta o Rodrigo, tira o Rodrigo, para que o Rodrigo agora tenha, olha aqui, irmãos, uma novidade, uma nova vida, uma vida diferente do que ele tinha antes de ser condenado. O pecado dele foi pago, a dívida dele foi paga. O Rodrigo agora está diante de uma outra oportunidade. Jesus morreu, mas a palavra de Deus vai dizer que se Jesus, ele está livre, ele está diante de uma nova oportunidade. Só que o Rodrigo tem um histórico. Lembram que algum tempo atrás, para você entrar numa empresa,
na autoescola principalmente era assim, você tinha que levar antecedentes criminais. Ou seja, se você tinha um passado terrível, chegava aqui, para ter você pagou a tua pena, mas para ter aquela oportunidade, você tinha que levar antecedentes criminais. Segura aí, Rodrigo. Você tinha que levar antecedentes criminais. Ou seja, a dívida dele está aqui, quitada, ele está quite com a justiça. Ele não deve mais nada, ele está diante de uma nova vida. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele agora, ele está livre daquela culpa. Alguém pagou por ele. Só que ele tem um histórico, um antecedentes criminais dizendo que o Rodrigo é isso, que o Rodrigo é aquilo, que o Rodrigo já fez isso. Aí o Rodrigo chega aqui, apresenta o currículo dele para viver uma nova vida. Só que aí alguém que de repente poderá dar possibilidade dessa nova vida, mas você já fez isso, mas você é isso, mas você é aquilo, mas você já fez isso, mas você já viveu assim, mas você já viveu assado. O teu passado te compromete. Olha o jeito que você foi, olha o que você já fez. Cristo morreu por ele. É por isso que precisa ter a ressurreição, irmãos. A ressurreição é a justificativa do Rodrigo. Ou seja, o Rodrigo chega aqui, agora. Aí o irmão Rodrigo, o rapaz ali vai dizer, não, mas você é isso, você é aquilo. Aí Jesus, não. Dá o emprego para ele, trata ele como você estivesse tratando comigo. É eu que justifiquei ele. A ressurreição de Jesus traz esse poder para que nós venhamos exercer uma nova vida. Lembram daquela canção? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Ele já está livre. Lembranças do passado vêm. Ele já está livre e querem me fazer parar, levar ele de volta para a prisão. Mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando, sem força e vigor, aleluia, a gente lê a palavra que está escrito: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nada nesse mundo tem o poder de te condenar pelo teu passado, se é Cristo quem te justifica. Eu canto pra glória de Deus. Fique em pé. Oh, uma condenação há para quem está em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Aleluia! É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Você é justificado nele. É ele, não é acusador. Aleluia! Ele morreu, te tirou da prisão, te tirou da escravidão, mas no terceiro dia, um domingo como hoje, ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos viver de fato o que ele tem para mim e para você. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio por muitas ofensas para a justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida.
é Páscoa, é celebração que somos justificados nele. Aleluia. Qual a garantia que tudo isso mudaria nossas vidas? Lembram, Rodrigo saiu da prisão, mas ele está diante de impossibilidades, porque querem lembrar do passado dele. E qual é a garantia? Entendemos que Cristo nos justifica, é Ele que vai na frente. Lembram que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu não sei em que situação você está aqui, mas esse Consolador que mora dentro de mim e de você, Ele te trouxe aqui nessa noite para que essas palavras fiquem arraizadas, grudadas, pregadas no teu coração. Pregadas no teu coração. Aleluia. Em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido sobre o Espírito Santo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da vossa herança. Você é filho, você tem herança em Deus, e o Espírito Santo é essa garantia. Ele é o penhor. Como expressamos gratidão por isso, irmãos? Por ter esse maravilhoso entendimento do que Jesus fez por nós. Com alegria, isso aqui, irmãos, oh aleluia. Com alegria correspondemos ao seu propósito. Lembram que dias atrás ministramos sobre qual é o propósito de Deus na minha vida? Você acha que Cristo pagou um alto preço por você? Para você levar uma vida de qualquer jeito, para você ser um crente de banco, que não evangeliza, que não intercede? Qual o propósito de Deus na minha vida? Quando eu busco entender o propósito de Deus para a minha vida, eu estou correspondendo a esse maravilhoso sacrifício, demonstração de amor que Cristo fez por mim. Quando eu busco entender qual o propósito de Deus para a minha vida, como eu expresso gratidão por isso? Quando com alegria celebramos a Santa Ceia. Tem cristão que tanto fez, se ceiou, não ceiou, não entendeu o que Cristo fez por ele. Trata a Santa Ceia do Senhor de qualquer maneira. Aleluia. Que o Espírito Santo nessa noite, eu não tenho dúvidas, irmãos, que Ele falou com vidas aqui. Tem esse entendimento em nome de Jesus. Isso é Páscoa, isso é celebração desse resgate, desse translado que Cristo fez conosco. Isso é Páscoa, isso é passagem. Quando temos esse entendimento, aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Lembra que você é justificado nele, e quase parando sem força e vigor, a gente é ministrado e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás,
pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembrar mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem, aleluia, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para a igreja que é justificada no Senhor. Entenda a palavra de Deus nessa noite, que Ele te coloca em uma posição. Ei, irmãos, agora é o final. Ele te coloca em uma posição para você ter uma vida nova. E o penhor disso, a garantia disso é o seu Espírito Santo, que nessa noite você leva mais do que nunca dentro de você. Nessa noite seja cheio do seu Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar em momentos de fraquezas. É Ele que vai te ajudar em momentos que você querer voltar, olhar para trás, olhar para o Egito. É Ele que vai te ajudar. Cristo morreu por você para te tirar do inferno, da prisão. E Ele ressuscitou para garantir a tua vida, o propósito dEle. Senhor meu Deus, é a tua palavra que foi ministrada sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, Senhor. E eu creio que o teu Espírito Santo trouxe entendimento a cada um aqui que está presente, meu Deus. E que essa palavra venha ficar martelando ao longo da semana, trazendo força, trazendo, Senhor, coragem. Esse meu irmão que muitas das vezes quer olhar para trás, se sentindo fraco, que nessa noite ele seja fortalecido, que ele é uma nova criatura, ele é uma nova criatura, ela é uma nova criatura, e o Senhor os trouxe para o teu reino de luz, para que vivam uma vida diferente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Sendo assim, irmãos, feliz Páscoa. Celebremos a passagem do reino das trevas para o reino de luz. Aleluia. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, quinta-feira, 8 horas da noite, nós continuamos, é o culto de ensino, 8 horas da noite. Sexta-feira, às 10 horas da noite, a nossa vigília de sempre, que antecede a Santa Ceia. No domingo, Santa Ceia do Senhor, às 18 horas. Culto de domingo sempre será às 18 horas. Amém? Sejam abençoados com essa palavra que o Espírito Santo trouxe sobre nossas vidas. Josué, seja bem-vindo novamente, meu irmão. Foram 8 meses, 6 meses, 7 meses. Que bênção te ver bem ao lado da sua família. Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos louvar a Deus pela vida do Josué? Louve a Deus pela vida do Josué. Amém, Luiz? Pastor Josué, Deus abençoe, pastor Josué. Glória a Deus. Irmãos, é 8 horas, mas a gente pode ir até 23 horas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, e todos dizemos amém. Amanhã a oração é 8 horas da noite. Volta ao horário normal a oração, 8 horas da noite. Os irmãos da live que estão acompanhando, Deus vos abençoe. Deus vos abençoe.
a gente teve um pequeno problema no início, mas os louvores que foram entoados, de uma outra maneira será passada para os irmãos. Deus abençoe.